Glória a Jesus, glória pra sempre ao seu nome. O oitavo dia está de volta. Hoje falamos sobre o futuro da humanidade, o que Deus pensou para os homens dentro do estudo da teologia do corpo do Papa João Paulo II. Padre Paulo, o senhor falou bastante em ressurreição no primeiro bloco, né? E há muitos católicos, inclusive, têm uma dúvida, fazem uma grande confusão com relação à reencarnação, né? Muitas pessoas acham que é a mesma coisa. E, no entanto, é bem diferente. Por quê? Porque a teologia do corpo do Papa João Paulo II, aliás, esclarece bastante essa realidade. O Papa não toca nesse tema especificamente, mas esclarece quando nos diz que nós somos corpo e alma. Aqui que está a dificuldade que os nossos amigos espíritas não entendem. Nós não podemos aceitar que o ser humano seja somente alma. Por quê? Porque nós seríamos simplesmente almas presas dentro de um corpo. E isso não é a obra de Deus. Deus, quando nos fez corpo e alma e pensou o ser humano como essa realidade de corpo e de alma. Quando a morte acontece, a separação do corpo e da alma, esta separação é uma espécie de obscenidade da natureza, ou seja, não estava pensada por Deus. Nós sabemos que Deus não pensou a separação corpo e alma. De alguma forma, Deus iria prover que o ser humano não morresse. Não sabemos os detalhes. O fato é que o homem pecou. E com o pecado, então aconteceu essa dilaceração, essa separação. Então, uma alma separada do corpo é um negócio assim, obsceno, não tem nada a ver, é uma normalidade. Por mais que as almas dos fiéis que estão no céu estejam junto de Deus, na glória, na felicidade eterna, mesmo assim, elas estão numa situação que ainda é temporária, porque elas só entrarão na felicidade definitiva quando for ressuscitado o corpo e a alma. Então, reintegrada essa unidade, essa união corpo e alma. É aí que nós entraremos na felicidade eterna. Os espíritas não entendem isso, que o nosso corpo não é um negócio descartável. Nosso corpo não é uma realidade que a gente usa aqui na Terra, depois joga fora e no céu nós vamos entrar só a alma. Não. Nossos corpos, né, irão entrar no céu. E o Christopher West, que é um grande propagador da teologia do corpo de João Paulo II, ele uma vez foi visitar uma senhora, uma viúva, né? Tinha acabado de morrer o marido, e ela estava, assim, muito para baixo, muito triste, dizendo, assim, inconformada, que o corpo do marido estava apodrecendo no túmulo. E então as amigas dela dizendo, não, minha filha, não te preocupa, aquilo lá que está apodrecendo não é o seu marido. Ele está cheio de boa intenção, querendo consolá-la. E ela não se consolava. E ela tinha razão, porque o coração dela era católico, ela entendia que o marido dela era também aquele corpo. Ela dizia, foi com aquele corpo que ele me amou. Foi com aquele corpo que ele me abraçou, que ele se entregou a mim, com o qual nós casamos, com o qual nós fizemos os nossos filhos, e aquele corpo que eu amei está apodrecendo no chão, e isso está me dilacerando o coração. Essa mulher é católica, ela entendeu. Ela entendeu que não é uma coisa descartável, somos nós também. É claro que o corpo é frágil, é claro que a alma é mais importante do que o corpo. É claro que quando a gente morre, a alma vai para o céu, a pessoa continua, né, junto de Deus, etc. A personalidade está lá, junto de Deus. Mas é também claro que existe algo de incompleto. Ou seja, nós, enquanto estamos neste mundo e esperando
o nosso futuro junto de Deus, nós só iremos compreender esse futuro junto de Deus se nós pensarmos direito à ressurreição. Agora, é evidente, como eu dizia no bloco passado, que os pagãos não aceitam isso. É evidente que as pessoas que não têm fé acham que a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos corpos é a coisa mais absurda da face da terra. Aliás, tem até teólogo católico, padre católico com essa mentalidade cientificista, cética, que diz, não, mas os milagres não existem, a ressurreição não é bem assim. Então o que é que eles fazem? No velório, está lá o caixão na frente das pessoas e o padre já vai pregando, já vai dizendo assim, não, porque essa pessoa já está ressuscitada junto de Deus. Gente, número 1, isso não tem cabimento. Você dizer uma coisa dessas, a pessoa vai achar que ressurreição é a história da carochinha. Por quê? Porque como é que você fala de ressurreição quando ela tem um cadáver diante dos olhos? Não é? Segunda coisa, essa não é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja já foi dito com toda clareza pelo magistério, né, que nós morremos, nossas almas vão ou para o céu, para o inferno, ou para o purgatório. E nós então aguardamos a ressurreição final, onde no fim dos tempos os nossos corpos ressuscitarão, uns para a alegria eterna, outros para a infelicidade eterna, e é isso que está na doutrina da igreja, no ensinamento dos santos, nas Sagradas Escrituras, nas próprias palavras de Jesus no Evangelho. Como é que a gente ousa, né, tocar num tema que é tão central no cristianismo para readaptar a mentalidade moderna? Ah, porque o homem moderno não é capaz de aceitar a ressurreição dos corpos. Porque o homem moderno não tem fé. Tem uma solução para isso, seu teólogo. Sabe qual é a solução? O senhor pregar e converter as pessoas. Entende? Ah, o homem moderno não aceita isso. Ah, então nós que temos que perder a nossa fé, parar de crer na ressurreição de verdade, adaptar ao ceticismo cientificista da nossa época, para agradar a gregos e troianos. Gente, isso não tem cabimento. Não é? Jesus ressuscitou de verdade. Ele deixou um túmulo vazio. Isso os evangelhos atestam com toda clareza. E o túmulo vazio, Jesus fala o quê? Que o corpo ressuscitado tem alguma coisa a ver com o corpo crucificado. Ou seja, o túmulo está vazio. Quando Jesus ressuscita, ele aparece lá e mostra as suas chagas. E quando mostra as chagas, o que ele está dizendo? Este corpo glorioso aqui é o corpo que foi crucificado, não é outro. Não é outro. É identidade. Os evangelhos insistem nisso, mas o teólogo moderno parece que tem miolo mole, né? Então, Padre Paulo, quem acredita ainda em reencarnação não acredita no perdão dos pecados? Porque a base da reencarnação, pelo que a gente ouve, é justamente que você tem que ficar voltando para pagar coisas erradas que você fez, Exato. Outras gerações. Não acredita nisso que Jesus pregou? Não Seria acredita no perdão dos pecados, não acredita na identidade do ser humano, o que é um ser humano, corpo e alma, né? E não acredita, sobretudo, nesse mistério infinito que foi revelado por Jesus Cristo. Que nós, seres humanos, que essa nossa carne frágil irá participar da vida divina. Isso é um mistério escondido ao longo de todos os séculos que só em Jesus Cristo é que foi revelado na sua plenitude, né? As pessoas que ainda continuam com essa dúvida, por várias influências que tiveram, por família, como é que elas podem fazer para se convencer, para sustentar a sua fé no cristianismo, na ressurreição? Bom, a primeira coisa, nós temos que entender que o Espiritismo, ele meio que se aliou com a ciência moderna e ele apresenta as coisas com um jargão, com uma linguagem meio científica. Mas isso termina caindo no materialismo. Ou seja, se você for ver no fundo, o Espiritismo termina sendo uma espécie de materialismo. Porque eles supõem que conseguem provar, né? Ah, porque o que acontece é que quando morre, uma energia imensa sai do corpo e eles acham que isso é a prova da alma. Mas se a energia é matéria, então não é alma, né?
e assim começam a comprovar as coisas com experimentos, com teses científicas que depois você vai ver são todas furadas nesse sentido. Por quê? Porque são somente um jargão científico, uma fumaça para enganar, né? Então, a primeira coisa que eu diria para uma pessoa que tem tendências espíritas e quer ser definitivamente católico é essa. Meu irmão, tenha coragem de crer. Não fique se escorando em ciência, não é? Ou seja, a ciência ela não contradiz a fé católica, de jeito nenhum. Mas o que acontece é que existe uma série, ou seja, o núcleo da nossa fé não é comprovável cientificamente. Ele não é oposto à ciência, entende? A ciência não contradiz, mas também não prova. Por quê? Porque nossa fé, a gente precisa se entregar na confiança daquilo que é a fé dos apóstolos e naquilo que é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Já me perguntaram, Padre Paulo, onde achar a teologia do corpo, as catequeses do Papa João Paulo II, que a gente vem falando nesse programa, onde as pessoas podem encontrar para se aprofundar, porque a gente, inclusive, já explicou aqui, nós não vamos poder abordar os 129, né, o capítulo, as 129 catequeses. Bom, a teologia do corpo do Papa João Paulo II está no site do Vaticano, né, vatican.va, nas audiências, mas eu estou coligindo todas essas catequeses de teologia do corpo e irei colocar o texto à disposição no meu site. Então, você é convidado a acessar o meu site, padrepauloricardo.org, e nesse site você vai encontrar não somente as catequeses da teologia do corpo, do Papa João Paulo II, como também uma série de outros instrumentos para o seu estudo e para o seu crescimento pessoal. Nós temos toda uma série de áudios. É um site, para que você que não conhece, é um site basicamente em áudio, ou seja, é quase tudo, né, para você ouvir. Então você pode baixar aquelas palestras, ir ouvindo no carro, ir ouvindo no seu iPod, ir ouvindo quando você vai fazer sua ginástica e assim estudando. Então, nós estamos também colocando à disposição de vocês na internet, no nosso blog do programa Oitavo Dia, o áudio desses programas, desses estudos que nós estamos fazendo. Mas seja como for, o texto está no site do Vaticano ou então no site padrepauloricardo.org. Aliás, gostaria de aproveitar essa deixa para fazer um convite a você que se associe ao site padrepauloricardo.org. Nós precisamos da sua ajuda, do seu auxílio, para manter a equipe que mantém esse site no ar. O site está bem dinâmico agora, nós estamos em breve começando com um curso de catecismo, já temos um curso de catecismo da Igreja Católica, em que nós pretendemos explicar o catecismo inteiro e vai ser de uma riqueza muito grande. Participe conosco no site. É outro assunto que também me vieram perguntas, Padre Paulo, sobre o catecismo. Então fica aí o convite para você. O programa Oitavo Dia fica por aqui. Na próxima semana nós continuamos com esse estudo da teologia do corpo do Papa João Paulo II. Até lá, então. Deus abençoe você. Até mais. Glória a Jesus. Glória pra sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, que tudo que respira louve a Deus.